Seja bem-vindo mais uma vez à nossa pós na Faculdade 9, nossa pós de Direito Empresarial. E hoje nós vamos estudar mais um tema, ou seja, nós vamos fazer a análise aí do empresário, ou seja, o conceito de empresário. Então, a partir da nossa aula de hoje, essa primeira aula, nós vamos ter empresário e atividade empresarial, que já está na nossa tela. Vamos lá? Basicamente, nós já falamos, então, em outros momentos, que mudou a concepção que nós tínhamos da atividade empresarial. Ou seja, antes nós tínhamos o conceito de empresário era guiado pela atividade de mercancia, ou seja, aqueles indivíduos que destinavam suas atividades em relação à mercancia, a comercialização de produtos, ou seja, os atos de comércio. Com a inserção do Código Civil de 2002, nós passamos então a figurar uma nova teoria, a teoria da empresa, a teoria da empresa, oriunda aí do direito italiano. Tá, isso nós já falamos nas aulas anteriores. E como é que ele foi exteriorizado isso? Então está lá no artigo 966 do Código Civil. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Ainda que não se diga, e muitos autores fazem críticas dizendo que não está explícito, não está de maneira expressa o conceito de empresa, eu costumo dizer que o artigo 966 ele nos traz o conceito de empresário de maneira expressa e implicitamente, ou seja, de modo, vamos dizer assim, bastante contundente, ele também faz explicação sobre o que é a empresa, o que é a atividade econômica em si. Então vamos separar esses conceitos, ou seja, do 966 vamos fazer aí as nossas ponderações. Primeiro, considera-se empresário quem exerce profissionalmente, quem é profissional, ou seja, aquele indivíduo que se dedica. Então vamos ver, eu sempre costumo ter uma metáfora, uma comparativa. Então você está, neste momento, desculpa, você está, eventualmente, num dia de tarde, assistindo aqueles programas de entretenimento, de fofoca, aqueles programas do dia à tarde mesmo. E em um dos programas, então, aparece uma festa, uma festa, uma balada, uma noitada, não sei como que aí na sua região é chamado, tá? Encaminhe para mim como é chamado a balada na sua região. E aí, nessa situação, você está, então, nesse acontecimento, nessa festa, e aí tem um jornalista, esses jornalistas que cobrem esses eventos sociais, ele se aproxima de uma determinada figura e questiona para ela: oi, tudo bom, fulano de tal, qual que é a sua profissão mesmo? Ah, eu sou empresária. Será que ela é empresária mesmo nos moldes do Código Civil, nos moldes do artigo 966? Para ela ser empresária, o primeiro elemento que nós temos é agir profissionalmente, quem exerce profissionalmente. Quem exerce exercício induz à prática, uma prática reiterada com habitualidade, ou seja, profissional é aquele que exerce com habitualidade, ou seja, não pode ser esporádico, não pode ser de vez em quando. E então por exemplo, aquela amiga que se diz empresária, mas que na verdade ela é sócia do pai, ou ela, vamos dizer assim, ela vai na empresa apenas para pegar dinheiro, quando necessário, ela pode ser considerada tudo menos sócia, menos empresária, ela pode ser considerada inclusive sócia, perdão. Então, assim, ela não é empresária nos moldes do artigo 966. Então, feitas essas considerações, essa metáfora, eu sempre falo que ela vai acabar incutindo, você sempre vai lembrar, alguém fala, fulano é empresário. Não. Empresário se exercer profissionalmente. A empresa depende daquela pessoa, a empresa conta com aquela pessoa, ainda que um dia na semana há uma habitualidade, uma continuidade, ou é algo eventual, esporádico, ou seja, uma vez na vida, outra na morte. Então, se for assim, na segunda hipótese, então não é considerado empresário. Se for habitual, ainda que seja um dia na semana, será considerado empresário. Além disso, que exerce atividade econômica organizada. A atividade econômica visa gerar lucros, ou seja, tem economicidade e tem que ser organizada. Eu separei para vocês aqui, na sequência, todos esses elementos que nós destacamos, o 966, eu fiz separação para que a gente possa, então, fazer um debate mais aprofundado sobre cada um deles. Vamos lá?
Aliás, essas eventuais subdivisões aqui, quem trabalha muito bem o conceito é o escritor Fábio Ulloa Coelho, né? Então ele acaba fazendo menções bem separadas, bem ponderadas. Eu recomendo, né, se você quiser fazer um aprofundamento de estudos, né, ir na obra do professor Fábio Ulloa Coelho, ir na obra, né, de autores como o professor Gladstone Hamed, ou seja, que são autores, né, vamos dizer assim, clássicos já, autores consolidados nesse assunto. Mas voltando então. Daquele artigo, então, do artigo 966, nós temos, então, algumas ponderações a serem realizadas. Vamos a elas. Primeiro que nós falamos que há um profissionalismo, há uma necessidade de ser profissional. Então, quem exerce profissionalmente. Olha o profissionalismo, o que ele revela. O profissionalismo, na verdade, ele revela duas características intrínsecas a ele. Ao mesmo tempo que, para ser profissional, ele precisa ter habitualidade, ele precisa ser, né, vamos dizer assim, não ser esporádico, não ser eventual, ou seja, né, então, ter aí uma continuidade. Além disso, precisa ser pessoal, ou seja, né, o empresário ele não pode estar presente. Ele não pode se fazer substituir por outra pessoa. Ah, mas, né, poderiam falar assim, professor, mas e quando os sócios, né, o administrador nomeia um administrador contratado? Né? Obrigatoriamente, quando você contrata alguém para exercer profissionalmente a atividade, você deixa de ser empresário e continua sendo sócio. Tá? Então, você não está na condição de empresário. Você não está gerindo a sua atividade empresarial. Você não está, né, vamos dizer assim, tendo um domínio ali da tomada de decisões, você não está próximo à atividade. Então, por isso, você não está exercendo atividade econômica. Naquele momento, você não é empresário. Continuando, então, profissionalismo decorre habitualidade e pessoalidade. Não precisa ser ele mesmo que vai exercer esse papel, essa atividade de empresário. A outra característica essencial é a atividade. Lembra que nós falamos? Quem exerce profissionalmente atividade. E essa atividade parece que tem muitos autores que colocam atividade econômica junto, para induzir que é a questão econômica que é a atividade. Mas eu vou separar. Eu vou mencionar sobre a atividade e dizer para vocês que essa atividade ela revela o quê? Ação. E como nós falamos que existe uma continuidade, ou seja, né, uma permanência, ou seja, um ânimo de dar continuidade à atividade empresarial, essa atividade, então, nós estamos falando de continuidade, nós estamos falando de ação, ação contínua, ou seja, né, de permanência. Ninguém inicia uma atividade empresarial querendo pôr fim a essa atividade na sequência. Então, sempre se faz pensando, né, a longo prazo. Outra característica é a economia, né, econômica, né, uma característica vinculada aí à lucratividade, à economicidade. O que significa isso? É dizer que a atividade visa lucro. Atividade econômica, ou seja, né, a atividade é econômica por quê? Porque os empreendedores eles querem oferir lucratividade. Eles pretendem que aquele negócio seja lucrativo. Ou seja, nas palavras aí dos escritores o Friedrich Engels e o Karl Marx, a ideia de buscar a mais-valia, buscar aquele elemento a mais, ou seja, destituídos os custos operacionais, eu pretendo, enquanto empresário, ter lucratividade, ter um excesso daquilo que eu investi. Ninguém trabalha aí na condição de empresário para fazer filantropia. A quarta característica, aliás, é a organização, lembra? Exerce profissionalmente atividade econômica organizada. Essa organização, o Fábio ele ilustra bem. Ele diz o seguinte, que para ser considerada organizada, eu preciso ter 4 elementos, né, imprescindíveis. A ideia desses 4 elementos eu preciso obrigatoriamente, para compor a organização, eu preciso ter capital, e esse capital não tem a ver com a economicidade, ou seja, a característica econômica lá atrás. Embora os dois tenham um aspecto, vamos dizer assim, econômico presente. Mas enquanto lá era, vamos dizer assim, o objetivo, os resultados esperados, aqui é o que de fato as sociedades irão, de certa maneira, compor, irão apresentar. Então, assim, é aquele famoso capital social, ou seja, aquele capital subscrito, ou aquele, eventualmente, a ser, ou seja, a ser subscrito, ou seja, a ser integralizado, aliás, e integralizado. Então, nós estamos falando aí de capital que será
utilizado aí na formação, na construção da atividade empresarial. Ou seja, como que eu vou iniciar uma atividade, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter um patrimônio mínimo, eu vou abrir um restaurante, eu preciso ter cadeiras, mesas, eu tenho um custo para montar o restaurante. Aí eu vou abrir uma loja, uma importadora, eu preciso ter os produtos. Então todo esse custo, todo esse patrimônio inicial que é desembolsado pelos sócios. Ou seja, esses aportes iniciais é chamado de capital. E lembre-se que ele pode ser integralizado, aquele capital que eu já tenho, que é real, assim como eu posso ter o capital a ser integralizado, que é uma verdadeira promessa com prazo, com data certa para ele ser cumprido. A outra característica que nós temos da organização é a mão de obra, ou seja, nós precisamos ter mão de obra, força humana, para produzir, ou seja, para promover aí os objetivos da atividade empresarial, que é produzir, que é circular mercadorias ou serviços. Alguns poderiam falar assim, mas então eu preciso obrigatoriamente de funcionários. Não, o próprio Fábio Ulloa faz uma menção nesse tópico, dizendo, olha, eu posso ter uma atividade extremamente rudimentar, eu posso ter um único indivíduo. O próprio empresário, muitas vezes, ele poderia exercer esse papel. Então ele estaria ainda correspondendo aí os requisitos do artigo 966. Terceira característica da organização, do aspecto organizado, são os insumos. Em outras palavras, as matérias-primas, ou seja, os objetos que serão produzidos, que serão transformados. Ou seja, aqueles materiais que eu vou utilizar para a construção do meu produto final ou para prestação de serviço. Então, insumos são as matérias-primas necessárias aí para o meu trabalho. Então, no escritório de advocacia, pensaria em dizer insumo, material de escritório. Embora escritório de advocacia, nós vamos ver que estão lá no rol dos excluídos da condição de empresário. Além disso, nós precisamos ter aí tecnologia. E aí muitos poderiam pensar assim, a tecnologia é essa tecnologia de ponta, é a tecnologia avançada, é o uso de inteligência artificial, aquela coisa toda. Calma, gente. Tecnologia é o emprego da técnica. E aí cada empresário, cada atividade empresarial tem um emprego diferenciado. Você certamente, quando você vai buscar, por exemplo, pão na padaria, você escolhe uma padaria com determinados, vamos dizer assim, quesitos ou elementos que diferenciam umas das outras. Por quê? Porque aquele pão é mais macio, ou aquele pão é mais macento, ou aquele pão tem uma casquinha, ou aquele pão é mais, fica mais tempo no forno. Ou seja, são características que a padaria, os profissionais da padaria acabaram desenvolvendo. Então nós chamamos de tecnologia, nós chamamos de domínio da técnica. Ou seja, cada empresário vai ter aí um know-how, um conhecimento diferenciado. E, além disso, toda essa atividade econômica organizada ela é voltada para a produção de bens ou serviços ou a circulação de bens ou serviços. Direi para vocês que o Código Civil de 2002 ele oportunizou nós termos um conceito muito mais amplo. Antes era restritivo à mercancia. Hoje ele é mais amplo por quê? Porque ele permite que nós possamos aí abarcar a prestação de serviço, que nós possamos abarcar a circulação de bens ou eventualmente serviços. Então dá para estar incutido aí no nosso conceito, está presente no 966, mas também dá para a gente, vamos dizer assim, ter outras possibilidades que antes eram restritas. Então quando a gente fala assim, a atividade empresarial era só restrita a comércio, a mercancia, ficava muito restrito a algumas atividades. Com o 966, a teoria da empresa, nós passamos então a abarcar uma série de serviços que eram prestações de serviços que não eram reconhecidas como ato de comércio. E hoje, então, passam a ter, vamos dizer assim, essa proteção, passam a ser albergados, aí, protegidos por essa normatização. Feito essas considerações, algumas perguntas nós podemos já, de certa maneira, esclarecer. Ou alguns sensos comuns podem ser destituídos neste momento. É muito comum confundir o empresário pela empresa, ou seja, até mesmo o empresário acaba fazendo isso muitas vezes. O empresário acaba confundindo, ele acha que ele é a empresa, quase como o Rei Sol. Então, assim,
ele acaba se confundindo. E há uma separação, até porque há uma separação de personalidade jurídica, de autonomia, que nós já vimos em aulas anteriores. Mas vamos lá. Existe diferença entre empresário e empresa? Existe. Embora o 966 traga os dois conceitos, nós temos lá que o empresário é o indivíduo, né, ou seja, o ser humano, o indivíduo que exerce atividade econômica, enquanto que a empresa é a própria atividade econômica em si. Tá? Então ficou claro? Empresário é o indivíduo que exerce atividade empresarial. E empresa é a própria atividade empresarial em si. É a atividade de produção e circulação de bens ou serviços. Feita essa primeira consideração, segunda consideração que eu tenho que fazer. Existe diferença entre empresa e estabelecimento empresarial? Estabelecimento empresarial é matéria do nosso próximo tópico. Existe. Claro que existe. Estabelecimento empresarial é visto lá no 1142. Nós vamos depois tratar com mais atenção. Mas estabelecimento empresarial é um conjunto de bens. E empresa é a atividade, é a ação contínua, é o exercício. Então, não tem nada a ver empresa com estabelecimento empresarial. Ah, professor, mas por que então as pessoas são, né? É comum as pessoas questionarem ou dizer assim, fulano, eu vou na sua empresa amanhã, ou eu vou te visitar amanhã, ou vai lá na minha empresa, né, no dia tal. Por que as pessoas fazem essas confusões? Primeiro, porque elas não têm formação jurídica muitas das vezes. Segundo, porque lá no passado, né, vamos dizer assim, um pouco já distante, né, ou seja, né, antes do Código Civil de 2002, havia confusões até mesmo na nossa legislação que propiciavam essas trocas, essas substituições. Mas hoje não mais. O Código Civil de 2002 ficou claro o que é estabelecimento empresarial e o que é empresa. É correto dizer que fulano e ciclano abriram uma empresa? Se nós falamos aí que a empresa é a atividade em si, né, de produção ou circulação de bens ou serviços, é incorreto dizer que eles abriram uma empresa. Embora o senso comum também fale. Embora nós, no dia a dia, escutamos muito isso. Fulano abriu uma empresa. Na verdade, constituíram uma sociedade. Não abriram empresa, constituíram sociedade. Porque eles podem fazer o quê? Eles podem iniciar a empresa, iniciar a atividade econômica. Ok? Então, feitas essas considerações, eu encerro a nossa primeira aula, né, fazendo mais um apontamento. Para a pessoa natural ser considerada empresária, ela é essencial que ela exerça profissionalmente, em nome próprio, com um intuito lucrativo, aquela atividade econômica. Então, nós destacamos aí, né, esses três elementos que estão intrínsecos a ele, indivíduo. Claro que os outros elementos eles estão mais relacionados à atividade empresarial, mas os três elementos que nós estamos aí projetando estão relacionados ao indivíduo empresário. Né? Então, este indivíduo, para ele ser considerado empresário, ele precisa ter isso. Outra coisa que eu gostaria de esclarecer é que se você pegar numa ordem cronológica o Código Civil lista lá no 966, ele lista, né, o que é empresário, sociedade empresarial, na sequência, ele fala sobre esse conceito, e depois lá, né, depois do artigo 981, ele vai começar a falar de contrato social, e em 985, salvo o melhor juízo, ele traz aí a normatização sobre sociedades, personificadas e não. Então, o que eu queria dizer para vocês? O indivíduo que exerce atividade, ainda que em sociedade em comum, ele é empresário. Tá? Então, o conceito de empresário, não há necessidade de formalismo. O conceito de empresário não precisa ter formalidades, ele não precisa ter registro, ele não precisa ter o ato constitutivo, neste primeiro momento, para ser enquadrado como empresário. Ainda que a nossa legislação obrigue aí, vamos dizer assim, na sequência, a fazê-lo. Mas isso por uma regularidade, vamos dizer assim, constitutiva, documental, ou seja, né, mais por isso. Tá? Então, uma regularidade administrativa da atividade empresarial. Ok? Com isso, nós vamos encerrando a nossa aula, lembrando que empresário é diferente de atividade empresarial. Empresário é o indivíduo. A atividade empresarial é o exercício de produção, de transformação, de construção, ou seja, de circulação de bens ou serviços. E o empresário é aquele indivíduo que exerce profissionalmente a atividade. E para ser profissional, lembre-se, tem que ter habitualidade, tem que ser em nome próprio, tem que ser pessoal a atividade. Não pode se fazer valer por substitutos. Com isso, nós fazemos aí a nossa finalização do nosso primeiro
tópico, a primeira parte da nossa aula, né, de número 5. E até o próximo encontro.